Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui. Espero te fazer uma boa companhia. Hoje o Família na Real vai tratar de um tema muito importante, que ainda é pouco conhecido pela população, mas faz toda a diferença na vida de muitas mulheres e muitas crianças: os alimentos gravídicos. A gravidez, especialmente quando não planejada ou quando há abandono material e afetivo do pai, é um momento muito sensível. A gestante precisa de cuidados médicos, alimentação adequada, exames medicamentosos, apoio psicológicos, e tudo isso gera despesas que não podem ser suportadas apenas por ela. A Lei 11.804 de 2008 veio exatamente para isso: garantir que, havendo indícios de paternidade, a gestante possa pedir alimentos ainda durante a gravidez, visando a proteção do nascituro e a concretização do direito à vida digna e ao desenvolvimento saudável da criança que vai nascer. Fique com a gente, porque esse tema pode alcançar e orientar muitas mulheres que estão se sentindo sozinhas nesse momento. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. E nesta missão estaremos eu e o professor Elton Costa, meu companheiro aqui do programa, servidor do TJ Maranhão, mestre em Direito e Gestão de Conflitos. Nós vamos explicar de forma simples e clara como funcionam os alimentos gravídicos, quais são os requisitos, o que pode ser pedido, como é a prova, o que acontece depois do nascimento e também situações de má-fé. Seja muito bem-vindo, meu colega, ao nosso Família. Olá, Rosa. Olá, telespectadores. Sinta-se em casa mais uma vez. Sempre uma satisfação imensa participar do Família na Real. E essa temática bem interessante, né? Isso. Creio, inclusive, Rosa, que muitos dos telespectadores, principalmente as telespectadoras, talvez nem saibam, né? Nem conheçam essa situação, nem saibam que tem esse direito. E certamente hoje o programa vai ser muito explicativo. Exatamente, Elton. A gente já tinha até recebido alguns questionamentos de colegas que assistem o programa e pediram: leva esse tema, que em uma novela recente agora, nós tivemos aí uma personagem que disse, né? E a gente sabe que tudo que tem novela pelo meio dá muita audiência. E aí ela disse: olha, vou pedir alimentos gravídicos. E o que é isso, doutora Rosa? Então eu disse: olha, vai ser super importante, porque as pessoas ouvem muito falar em pensão alimentícia. Nós já temos aqui vários programas nesse sentido, já falamos de alimentos para criança e adolescente, para maior de idade, já falamos para ex-cônjuge, ex-companheiro, já falamos até da obrigação avoenga, não foi, Elton? Sim. Que é dos avós para o neto, em que situações nós podemos pedir. E hoje nós vamos trazer esse tema que, como a gente falou, né, no início do programa, pode ser uma dor muito grande para as mulheres. Por quê? Porque nem sempre na gestação existe ali a certeza da paternidade por parte do pai, e isso muitas vezes pode representar um abandono para Sim. aquela mãe. É que às vezes ela tem ali um relacionamento rápido, são encontros esporádicos e ela acaba engravidando, e quando ela vai atrás do pai, que na cabeça dela é o pai, ele vai ter essa dúvida: olha, eu não tenho certeza que eu sou o pai, e ela leva uma gestação sozinha, né? Então a gente já adiantou mais ou menos aqui, Elton, para fazer essa introdução com chave de ouro, e eu queria começar pelo conceito, de fato, o que são alimentos gravídicos e qual é a finalidade da Lei 11.804. Como a gente viu, é uma lei bastante antiga, de 2008, Sim. que já trata sobre esse tema. Perfeito, Rosa. Olha só, de uma maneira bem simples, né, para que o nosso telespectador, e em especial a nossa telespectadora, possa entender, os alimentos gravídicos, eles são uma modalidade, uma forma de pensão alimentícia, assim como você pontuou, que tem pensão para filho, pensão de avô para neto, de cônjuge para ex-cônjuge, etc. Os alimentos gravídicos, eles são uma forma de pensionamento, ou seja, uma modalidade de pensão alimentícia que visam garantir, né, que visam contribuir, colaborar com os gastos inerentes ao período gestacional. A gente sabe, isso é senso comum, que
toda gestação, por mais tranquila que ela seja, ela demanda gastos. E muitos. Né? A gente vai, inclusive, ver, né, aqui no transcurso do programa quais são esses gastos que os alimentos gravídicos abarcam, né, podem alcançar. Mas os alimentos gravídicos, eles são uma forma de o suposto pai, né, é o termo técnico, mas enfim, aquela pessoa, que aquela gestante diz, olha, eu acredito que o pai é ele, ou eu tenho certeza que o pai é ele, enfim. Essa pessoa é demandada no judiciário para pagar uma espécie de pensão alimentícia para custear ou para colaborar com os gastos decorrentes dessa gestação. E aí a finalidade da lei, ela, né, se discutia muito se era possível auxiliar antes da edição da lei, em 2008, se era possível que o suposto pai ou aquele que era apontado como pai poderia ajudar na gestação, se ele estaria ajudando o filho, se ele estaria ajudando a gestante. Então a lei veio em 2008 para sedimentar essa discussão e dizer, olha, é possível sim que a gestante aponte, indique quem ela acredita ser o pai e que esse possível pai venha a contribuir com os gastos durante esse período gestacional. Então, em breves linhas, de uma forma bem simples, os alimentos gravídicos são uma pensão que o possível, o suposto pai paga para custear, para colaborar com o sustento, né, com os gastos da gestação. Ótimo, muito bom. Perfeito, Rosa. E, bom, a gente estava falando, né, que essa fixação, né, a lei veio dar uma sedimentada, mas essa fixação, antes do nascimento, né, ela era bem controvertida, pode, não pode. Como é que foi essa superação? Como é que isso aconteceu? Isso, porque, Elton, a gente achou importante trazer essa dúvida, porque agora a gente tem a lei, a gente tem aí sedimentado esse direito, mas tudo é uma conquista, especialmente na justiça. Então, a conquista dos alimentos gravídicos, ela também passou por grandes debates e acalorados debates jurídicos, seja na doutrina ou na jurisprudência, porque nós sempre tivemos essa dúvida, vamos dizer assim, essa reflexão no mundo jurídico sobre os direitos do nascituro, que é essa pessoa que eu falei ali no início do programa. Então, o nascituro é exatamente o embrião, né, ainda lá na barriga, no ventre da mãe, e existia, né, essa discussão em relação a vários direitos, que inclusive o nosso Código Civil teve ele que trazer artigo expresso dizendo que está salvaguardado o direito do nascituro. Por quê? Porque ele também já é um ser, né? Ele já tem ali vida e está ali no ventre da mãe. Então, primeiro o debate foi, a gente vai ou não dar esse direito para o nascituro? Depois, quem é a pessoa que vai ali integrar o polo ativo da ação? Vai ser o nascituro ou vai ser a mãe? Então, também tivemos várias discussões doutrinárias sobre isso. E, finalmente, se chegou a um consenso que hoje está na lei, que, de fato, a mãe é que está ali, obviamente, porque o nascituro ele ainda não nasceu, ele tem expectativa de direito, né, assim que a gente fala no âmbito jurídico, e a mãe vem ali representar esse direito do seu filho, já porque os gastos são reais, né? A gente vai ver e vai conversar agora já sobre isso. A gente sabe quanto é difícil para a mulher esse período. Só sabe realmente quem tem lugar de fala, que é mãe. Porque a gente passa por alterações hormonais, a gente fica mais sensível, a gente fica vulnerável, muda o humor, muda todo o nosso corpo. Então, realmente é um período gratificante. Eu acho que muitas mulheres ainda sonham ou sonharam com a maternidade, mas a gente também não pode romantizar e dizer que tudo é umas mil maravilhas, que não é. Então, tem muitas dificuldades. Especialmente, imagina, Elton, se essa mãe não tem o apoio do pai, por qualquer razão, né? E a gente vai também entender melhor sobre isso. Então, foi por isso, né, que existiu essa celeuma toda, mas hoje temos lei, 2008, a lei, como a gente viu, e hoje é garantido, sem dúvida alguma, a possibilidade da mulher pedir os alimentos gravídicos. Mas a gente vai ver que existem ali requisitos, né, que a lei exige algumas coisas que a mulher tem que comprovar, e para que ela alcance esses alimentos gravídicos. E eu aproveito aqui o ensejo, amigo,
para que você fale quais são aí as despesas, o que engloba os alimentos gravídicos que a nossa lei cita. Perfeito, Rosa. Essa prestação alimentar, os alimentos gravídicos, como você bem pontuou e nós viemos trazendo aqui, eles servem, né, isso já ficou claro, para colaborar, né, fazer frente aos gastos relativos à gestação. Então, nessa perspectiva, sobre essa ótica de que os alimentos são para custear os gastos com a gestação, então, tudo aquilo que está envolto a esse período relacionado com a gestação, desde a concepção, podem ser cobrados, podem ser inseridos nessa planilha, vamos dizer assim, de gastos, né, que essa gestante vai apresentar. Então, por exemplo, se ela tiver um plano de saúde, ela pode incluir o gasto com o plano de saúde. Se ela precisar, por exemplo, de uma alimentação diferenciada por conta do período gestacional, isso pode ser incluído nos alimentos gravídicos. Você bem pontuou, questões emocionais, se ela precisar de um suporte psicológico, psiquiátrico, por conta dessa gestação, isso pode também ser incluído nesses alimentos gravídicos. Transporte, suponhamos que ela precise se deslocar, então imaginemos que nós estejamos falando de um caso lá na comarca de Caxias, onde eu atuo, e o médico que cuida da gestação, seja aqui de Teresina. Então, esse transporte, esse translado de Caxias para Teresina, de Teresina para Caxias, pode ser incluído, né, nessa planilha de gastos decorrentes do período gestacional. Então, obviamente a gente está só aqui exemplificando, né? Não tem como dizer exatamente quais são os gastos. Por quê? Porque às vezes também a situação varia de gestação para gestação. O que a gente sabe é que, por mais tranquila, como eu falei lá no começo, que a gestação seja, tem um acompanhamento médico, tem uma situação, né, decorrente dessa gestação que tem custos, né? E esses custos precisam ser bancados. E aí, obviamente, de um termo bem popular, um filho não se faz só. Então, é preciso que esse suposto pai, a quem está sendo atribuída essa paternidade, também participe nos gastos, né, no suporte desses gastos decorrentes da gestação. E aí, quando a gente fala de pensão alimentícia, né, Rosa e queridos telespectadores, a gente vai sempre lembrar do nosso querido binômio necessidade-possibilidade. Por que é importante a gente trazer isso, né, Rosa? Porque o fato de ter todos esses gastos decorrentes da gestação não quer dizer que eles serão cobertos todos pelo suposto pai. Por quê? Porque o juízo vai ter que analisar também o binômio necessidade, ou seja, esses gastos que são informados pela gestante, mas ele também vai ter que analisar a capacidade contributiva, a capacidade de pagamento desse suposto pai. E aí, dependendo da realidade, dependendo do contexto, nem sempre todos os gastos são suportados. Mas o que vai acontecer de fato, após essa análise do tanto de gasto e o quanto ele pode contribuir, o juiz vai fixar um valor. E esse valor vai servir para colaborar com o custeio desse período gestacional. Então, o que a lei veio dizer, que desde a gestação, os pais eles já têm essa responsabilidade parental. Ou seja, nesse momento, a gente sabe até que a questão afetiva conta também, porque a gente sabe que existem estudos que desde a barriga a criança entende um carinho, uma música, uma fala. Então, desde a responsabilidade parental afetiva e principalmente nesse período que a gente diz, a financeira, porque a lei veio dizer, olha, desde agora a mãe já tem gastos. Então, o pré-natal é caríssimo. O pré-natal envolve todas as questões de saúde, como colocou o Elton, saúde da obstetra, do obstetra, se necessitar, né, da questão da saúde mental, da questão de um plano de saúde, de enxoval para a criança, que a mãe também gasta muito com isso, fraldas, que ela já tem que estar preparada quando a criança nascer, com tudo isso pronto. Então, desde essa época, o legislador já veio dizer, olha, existem pessoas responsáveis. E quem são essas pessoas? Pai e mãe. Então, a gente vai ver aqui no próximo bloco as implicações
de todas essas consequências dos alimentos gravídicos e também o que origina tudo isso, né, além da finalidade da lei.